Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 126, livro de Sueli Caldas Schubert, nome do livro Obsessão e Desobsessão. Nos encontramos no tema aqui no livro, as consequências da obsessão. As consequências, porque tudo tem uma consequência, né? Todo ato gera um efeito. Todo efeito é proveniente de uma causa. Ou melhor, toda causa gera um efeito. E todo efeito é proveniente de uma causa, né? Também com relação ao ato, né? Todo o ato gera um efeito. Ato bom, efeito bom. Ato ruim, efeito ruim. Então, essa paciente, no dia seguinte, a doente foi internada numa casa especializada. Menos de 48 horas após a internação, desencarnou com uma parada cardíaca. Mas isso é possível, Luiz? Sequência do vídeo anterior. Sim, é possível. Porque ali, o obsessor, ele encontra-se praticamente... Eu podia usar o termo possessão, mas eu não vou usar não. Mas o obsessor ali, ele encontra-se tão compenetrado como num processo de simbiose. Porque a simbiose é uma obsessão. Ele encontra-se tão imantado no obsidiado que ele desestrutura todo o sistema emocional, psicológico, todo o sistema linfático, todo o sistema endócrino do paciente. Desestruturando todas essas áreas, descarrilha-se na corrente sanguínea a adrenalina. Ele provoca, né, o metabolismo da pessoa, o sistema nervoso enfraquecendo e descarrilhando no organismo a adrenalina. A adrenalina na corrente sanguínea, ela quando chega no coração, dispara o coração. Dispara de uma tal forma que altera a pressão arterial. A pressão que é 12 por 8, vamos pensar assim, vai para 20, 22, 23 por 14 por 16, aí a pessoa tem um infarto, a pessoa tem um AVC. Vamos pensar da seguinte forma, não ocorreu ali, a pressão não alterou, tá, mas acelera tanto o coração que de 80, 90, 100, o coração vai para 200 batidas por minuto. E aquele bombeamento tão forte arrebenta, eu vou usar esse termo, porque o certo não seria esse termo, né? Mas destrói todas as artérias, todas as veias do coração, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, aorta, destrói tudo. O excesso de adrenalina dispara o coração, né? Então, observe bem para você ver. Quando o paciente chega neste ponto, é meio difícil recuperar o paciente obsidiado, subjugado, numa simbiose. É muito difícil recuperar. Se a família não ajudar, o paciente vem a óbito, através de um AVC, através de
um infarto, o paciente ele pode se matar, ele pode se matar. Agora veja bem, viu, gente? Eu não estou falando que é para ele se matar, não, tá? Ele pode, naquele momento de loucura ali, naquela crise, ele se mata, ele se suicida. Dando sequência aqui, olha só. Então, Sueli continua dizendo assim, ó. Desculpe. Já se passaram 20 anos, Sueli dizendo, e não nos esquecemos dessa irmã, que conforme nos informaram os amigos da espiritualidade, foi amparada, esclarecida, e hoje prossegue seu aprendizado, preparando-se para reencarnar. Olha só, preparando-se para reencarnar. Então ela desencarnou naquele momento de crise obsessiva, desencarnou. Mas ela foi amparada pelos amigos espirituais. Cada caso é um caso, tá? Não vamos pensar que todo mundo que desencarna por esse motivo aí são amparados imediatamente. Não é assim também, não. Então, mas observe, foi amparado, esclarecido e hoje prossegue seu aprendizado, preparando-se para reencarnar. Seu obsessor, olha o interessante aqui, ó. Seu obsessor antecedeu-a na esfera carnal, onde se reencontrarão para o momento do perdão e da paz. Você entendeu muito bem isso? Ela desencarnou, o obsessor a levou ao desencarne, né? Só que ela foi amparada pelos benfeitores espirituais, prepararam ela, tudo mais e tal, durante uns 20 anos. Só que a espiritualidade reencarnaram aquele obsessor dela, onde ela ia reencontrar com ele aqui no corpo físico através da reencarnação. Agora é preciso dizer, ela podia muito bem aqui na Terra reencontrar ele na condição de um irmão. Ó como começa a complicar a situação. Um irmão dela, o marido dela. Ele reencarna, ela reencarna, aqui eles se reencontram. E por motivos que só a providência divina sabe, mesmo existindo aquela repulsa, a pessoa se casa. Porque aí já não é uma reaproximação por sentimentos de amor. É algo que a pessoa naquele momento ali se vê meia que perdida ou perdido, mas acabam se casando. Então veja bem, ela poderia, né, ou melhor, podia encontrar ele aqui na Terra, na condição de marido, na condição de esposa, sabe lá, às vezes ele reencarnou na condição de uma mulher, e ela às vezes ia reencarnar como homem. Olha para você ver como que é a doutrina. Ela podia muito bem aqui reencarnar e reencontrar na condição de irmão, de irmã, na condição de um pai, ele na condição de uma mãe. É ali naquele seio consanguíneo, mas é
entre quatro paredes que eles se reencontram, ou melhor, que eles passam a conviver juntos, entre quatro paredes. Geralmente nesse caso. Então, quantos bilhões? Bilhões? Vamos deixar na casa dos bilhões mesmo. Quantos bilhões de seres aqui na Terra não vive nessas condições, não passa por essas situações? É na família. Na família encontram-se os nossos maiores amigos, como também é na família que encontram-se os nossos maiores inimigos, ou vice-versa, nós inimigos deles. É na família consanguínea, é ali entre quatro paredes. Quantos irmãos você tem? 5. Analise a personalidade de cada um, mas analise a tua também. Então não é por um acaso. Então não adianta fugir da responsabilidade. Não adianta fugir do compromisso. As pessoas devem se instruir para poder instruir, para que possam superar as dificuldades. Sueli continua. André Luiz apresenta-nos elucidação a respeito, sobretudo, das enfermidades psíquicas clássicas. Olha só. Das enfermidades psíquicas clássicas. Que interessante. Enfermidades psíquicas clássicas. Na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como por exemplo a esquizofrenia e a parafrenia, né? As oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses de múltiplas expressão, permanecem as perturbações da individualidade transviada, do caminho que as leis divinas lhe assinalam a evolução moral. Nós encontramos esse trecho de André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier e também Valdo Vieira, no capítulo 24, na 4ª edição da Federação Espírita Brasileira. Então, Sueli continua. São, pois, enfermidades da alma a se refletirem no corpo físico. São, pois, enfermidades da alma a se refletirem no corpo físico. Nós temos que entender que não existe enfermidade de fora para dentro. 1000%, não é nem 100%, 1000% das doenças é de dentro para fora. Até mesmo uma simples gripe que nós contraímos. Sabe essa gripinha que nós contraímos, que ficamos assim, chupando sorvete toda hora?
Sabe essa gripinha? De dentro para fora. Não é, Luiz. Depois que eu tomei um sorvete, depois que eu tomei uma chuva, que eu fiquei resfriada. Isso é um álibi. Isso é uma desculpa. Desculpa igual às que as pessoas apresentam na segunda-feira. Depois de, no sábado e no domingo, beberem 50 litros de chopp, 50 quilos de carne, apesar que a carne tá meio cara, né? Mas vamos deixar ela na história assim mesmo. Mas aí na segunda-feira a pessoa não vai trabalhar porque tá passando mal. Por que você tá passando mal? Eu acho que foi aquela azeitona que eu comi no sábado. Ei, aquela azeitona estragou meu fígado. O que a azeitona tem a ver com isso? Luiz, mas um simples resfriado. Sim, um simples resfriadinho. O desequilíbrio emocional, psicológico, os transtornos neurológicos, as síndromes, os pensamentos negativos. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. Os pensamentos de desejo, de cobiça, de inveja, orgulho e egoísmo. Os pensamentos de fantasia. Quantas fantasias a humanidade tem em mente? Fantasias de todas as espécies, inclusive fantasia sexual. Inclusive. Quantos pensamentos de cobiça às coisas alheias. Esses desejos mentais. Desequilibra, desestrutura o sistema imunológico espiritual e também o sistema imunológico físico, sutilmente, imperceptivelmente. Uma semana, 2 semanas atrás. Então pensemos assim, o resfriado que hoje eu contraí, eu posso ter desestruturado o meu organismo espiritual e físico 15, 20 dias atrás. Quando eu armazenei ódio, mágoa, ressentimento, raiva e todos esses outros sentimentos que eu acabei de dizer, que eu não preciso dizer mais, 15, 20 dias atrás, eu enfraqueci o meu sistema imunológico, espiritual e físico, permanecendo ali aquela vulnerabilidade, aquela fragilidade. Aí é lógico que é preciso de uma válvula de escape que quase sempre a pessoa não percebe. A temperatura do organismo. Porque não é só o sorvete e a chuva que leva a pessoa a contrair um resfriado. Se a pessoa acaba de tomar banho, chuveiro quente, água quente, e se ele sai lá fora, uma corrente de ar imperceptível desencadeia aquela inflamação
que já se encontra interna, fazendo só com que ela possa eclodir. A pessoa desestruturada emocionalmente e psicologicamente, se ela abre o guarda-roupa ou se ela varre a casa, o quarto, embaixo da cama, se ela pega um agasalho que ali no guarda-roupa encontra-se mais de 15, 20 dias ali armazenada, aquele cheiro daquela roupa chama-se ácaros, né? Ácaro. Aquele cheiro de roupa guardada, a pessoa já sai espirrando. A pessoa sai espirrando, sai esfregando a narina. Esfrega, esfrega, espirra, espirra, espirra. Pronto. O ácaro já adentrou e foi de encontro às partes desestruturadas e ali eclodindo a inflamação. Aí a pessoa entra no antialérgico, a pessoa precisa de antibiótico, analgésico, injeções e mais injeções, chás e mais chás. Os simples ácaros. Agora, se eu passar a mão aqui nessa minha mesa, quantos milhões de ácaros não está aqui grudado no meu dedo? Então observe só para você ver como que são as coisas. Tem pessoas que não podem mexer com livros velhos, porque o cheiro daquele livro velho já leva a pessoa a espirrar demais. Há uma alergia imensa, aquela inflamação no organismo. Mas é preciso entender que aquela inflamação ali já se encontrava, graças à desestruturação, à desorganização psíquica, necessitando apenas de um ácaro ali para eclodir para o lado de fora aquilo que por lado de dentro já se encontrava bem guardadinho ali. Então, continua Sueli, importa deixar bem claro que não se deve confundir e generalizar, afirmando que tudo é obsessão. Tá vendo só? Que tudo é provocado por obsessores. Porque é interessante, nós já tratamos desse assunto aqui em vídeos anteriores. Tem pessoa que tropeça, obra do obsessor, obra dos espíritos. Tem pessoa que é pega, você se lembra disso? Na Brits, 3, 4, 5 multa, obra de obsessor. Os obsessores que fizeram o policial me multar. Fura o pneu do carro, obsessor. A pessoa vai andando na rua, escorrega, cai, quebra a perna, obsessor. Tem pessoas que, para ele, tudo é obra dos espíritos. Que não deixa de ser, né? Porque ele é uma alma, ele é um espírito ali reencarnado. E ao mesmo tempo, a auto-obsessão, ele não pode se esquecer que ali também ele pode se encontrar na condição de um obsessor dele. Então, como também não se deve atribuir todas as nossas dificuldades à ação dos espíritos perturbadores. E Kardec não deixou de nos advertir quanto a isto, a esse exagero tão comum
no meio espírita, né? Nem sempre os problemas são de origem espiritual. Pode ser até mesmo um processo de auto-obsessão, como já vimos. Tá vendo só? Nós acabamos de comentar a respeito da auto-obsessão alguns minutinhos atrás. A auto-obsessão. Eu posso me obsidiar. Se eu quiser acabar comigo, eu posso acabar comigo. É só eu começar a me torturar, a me destruir mentalmente. É só eu inverter as polaridades. Da mesma forma como os obsessores, né, faz com a gente, eu posso fazer tudo que ele faz comigo, eu posso fazer comigo. E por aí em diante, nós já tratamos esse assunto em outros vídeos. Então vamos para o próximo vídeo.